Para abordar o caso Meninas de Guarulhos, o programa A Polêmica recebeu o deputado estadual Roberto Henriques, um dos políticos mais engajados neste caso. O parlamentar, que não se reelegeu, encaminhou documentos pedindo a presença do presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Alerj sobre o caso, que é o deputado Marcelo Freixo. Henriques afirma que o episódio só veio à tona graças à insistência não só dele, mas também de boa parte da imprensa que publicou reportagens sobre este escândalo. O deputado estadual destaca ainda um processo que o juiz Leandro Manhães abriu contra ele por causa das reclamações de que o Poder Judiciário estaria sendo omisso no caso. Impunidade, morosidade da justiça, prisões e desfecho. Estes são os ingredientes de mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e o tema de hoje é o caso Meninas de Guarulhos. E dentro do tema, nós escolhemos o Fala Povo com relação à morosidade da justiça. Você acha que a justiça demora muito a julgar os processos? Eu acho sim, que demora sim. A demora é muito grande. A gente fica, às vezes, até com vontade de desistir. Eu acho que falta gente, entendeu? E a gente fica esperando. E a gente fica esperando. Eu mesmo sou de uma, estou esperando já vai fazer 20 anos. Deve ser falta de material humano e um pouco de, talvez, de descaso, infelizmente, né? Para com o requerente, né? Com o cidadão. É lógico. Espera, que se vê aí são inventários que levam anos e etc. A reclamação é geral. Sei lá, demora demais, às vezes aquele processo fica arquivado. A gente vai na delegacia e faz uma denúncia, demora muito tempo. A Lei Maria da Penha, por exemplo, se demora muito tempo se julgar, até chegar afastamento do lar, demora muito. O programa de hoje, conforme nós colocamos no próprio Fala Povo, se refere a um caso específico que vem se arrastando dentro do município de Campos desde o ano de 2009, que redundou agora com o oferecimento da denúncia de 20 pessoas, denúncia essa assinada por 6 promotores públicos do município de Campos, da comarca de Campos dos Goytacazes. E nós trouxemos hoje, para ser entrevistado no nosso programa, o deputado estadual Roberto Henriques, que durante todo esse tempo, acredito que desde 2009, ele vai explicar isso com mais propriedade, vem levantando, mantendo o assunto vivo no que diz respeito como sociedade e também como parlamentar e pelo dever que tem de obrigatoriedade com a sociedade. Então nós vamos tratar esse programa com muita cautela, com muita dedicação, mas também com muito respeito, não só às famílias das vítimas, como também à família dos réus, para que a gente possa tratar o programa direto ao assunto e não dar nenhuma conotação de apelação. Deputado, é um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito interessados nas observações. Eu queria focar o primeiro bloco na fase embrionária. Como o senhor recebeu a notícia inicial da questão? Quais foram os primeiros procedimentos que o senhor adotou que redundaram hoje nessa questão? Então, o primeiro bloco é a gente fazer uma retrospectiva de como tudo começou. Ô Cláudio, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês do Terceira Via, do programa Polêmica, e é um desprazer eu estar aqui para falar de um caso tão pavoroso, né, estarrecedor, que vieram através essas informações, através de notícias das redes sociais, da imprensa, nos dando conta de existência de uma rede de pedofilia, depois suspeição de assassinatos de 2 menores, além de uso, né, de menores no que tange à exploração sexual, extorsão e vários crimes que eram relatados nas diversas matérias jornalísticas que chegaram ao nosso conhecimento. Tudo isso nos chocou muito, principalmente a gente enquanto ser humano, não enquanto autoridade só, mas enquanto ser humano. Nós achamos que um caso como esse é um caso que vilipendia sobremaneira a pessoa humana, é um caso que agride a todos nós, porque se trata de situações de meninas pobres e de seres indefesos. O infante, ele precisa de proteção. O que diz a nossa Constituição? No artigo 227, 226,
O que diz, combinado com esses dois artigos, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir a proteção, com absoluta prioridade, a proteção de nossas crianças e de nossos adolescentes. Então está prescrito na lei. Além disso, nos bons costumes, na moral e nos bons costumes. E além disso, na educação cristã, que todo o nosso país, de formação cristã, todos nós recebemos essa educação para o respeito ao próximo, ver o próximo como a imagem e semelhança de Deus, né? Nós aprendemos isso. Então, tudo isso nos chocou muito. E, naquela oportunidade, eu, além de ser um cidadão sensível a isso, como todos nós, vocês que estão assistindo em casa também, eu trabalhei muito nessa área da infância e da juventude. Eu ajudei a implantar o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no município de Campos. Percorri esse Brasil fazendo palestras sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Presidi a instalação dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares aqui em Campos. Campos foi um município pioneiro na instalação desses equipamentos comunitários para proteção à criança. Então, dada toda essa estrutura que existe de pioneira em Campos, bem como a população de Campos, que sempre foi uma população hospitaleira, uma população carinhosa, é inconcebível que no nosso meio haja espaço para vir notícias como essas, e essas notícias, ao nos chocarem, nós apenas ficamos chocados sem uma medida a ser tomada para que aqueles que são culpados sejam punidos. Punidos por vingança? Não. Punidos para que possamos coibir a formação de outras redes de pedofilia na nossa cidade e na nossa região. Darmos essa contribuição. Então, a minha intenção, quando tomei consciência, da gravidade dessas matérias jornalísticas, das informações que estavam chegando a nós, a minha posição sempre foi essa posição. Eu não conhecia os autos estavam em segredo de justiça. Aquilo que veio de informações, as informações que chegaram a nós são informações que chegaram através das reportagens jornalísticas, nos dando notícia desde 2009, como você... Quero aproveitar, só retornar essa pergunta, que é uma pergunta muito importante, que o senhor mencionou, eu ia fazer, mas eu quero que ela fique muito clara. Em momento algum, o senhor teve informação privilegiada com relação a autos, a réus, a testemunhas. Todo o embasamento que fez o senhor lutar por isso foi baseado em coisas públicas e jornalísticas, é isso? É verdade. Ora, veja bem, aqui o que nos motivou, primeiro, voltando lá atrás a sua pergunta, em 2009 chegaram essas notícias. Todos nós demos um tempo para que a estrutura policial e o Ministério Público, que estava no caso, pudesse dar curso a essas investigações. Porém, quando chegou o ano de 2009, 2010, 2011, eu já estava deputado. A partir daí, eu comecei a acompanhar o caso e a cobrar a apuração desse caso para que ele não morresse. Depois, em 2012, nós ali tivemos a consciência, olha, parece que não vai acontecer nada, esse caso corre o risco de virar uma lenda urbana. Então nós vamos tomar uma medida mais forte. Aí eu propus uma audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos, eu fui requerente dessa audiência pública, essa audiência pública aconteceu a meu pedido aqui em Campos, esteve aqui a comissão, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, onde, a partir dali, o caso que estava assim, parado, sem dar uma resposta à sociedade, sem dar resposta a aquelas notícias tão pavorosas que chegaram até nós, o caso começou a andar a partir do momento em que a promotora, a doutora Renata Felisberto, entrou no caso, não é isso? Mas o que nos motivou, e que não pode deixar nenhum cidadão, Cláudio, e você que nos assiste em casa, inerte diante disso tudo, veja bem, olha essa capa da revista aqui, ó. As Meninas de Guarulhos, uma história sórdida, pedofilia, poder, prostituição, drogas, homicídios e extorsão. Olha só. Depois, a segunda capa, ainda do mês de dezembro de 2009, pedofilia, poder e drogas. As Meninas de Guarulhos. Quadrilha também explorava meninos e fazia ameaças de esquartejamento. Veja bem, olha só como chocante
para todos nós. Depois, a terceira matéria é de janeiro de 2010. Olha só, pedofilia. As meninas de Guarulhos. No programa de proteção a testemunhas, meninas reconhecem por fotos dezenas de envolvidos. Depois, em janeiro de 2010, as meninas de Guarulhos, pedofilia, mais de 20 envolvidos deverão ser denunciados pelo MP. 2010, eu acho que você falava disso, e agora, só agora em 2014, segundo semestre de 2014, que foram denunciados os denominados envolvidos. Aqui, inclusive, ó, chocante, ó, temos tênis, foto aqui de tênis, objetos pessoais de meninas e meninos, né, desse caso. Depois, ó, pedofilia, prostituição, poder, drogas, extorsão, homicídios. As meninas de Guarulhos, ó, população anseia por conclusão da investigação do Ministério Público. Mais uma capa, mais uma... São dezenas de reportagens. Eu trouxe essas aqui só para ilustrar aqui a nossa entrevista. Depois, mais uma outra capa de julho de 2010. As meninas de Guarulhos. Pedofilia, homicídios, extorsão, poder e drogas. Quase 2 anos e nada. Isso em 2010. Quer dizer, agora não são mais quase 2 anos. São 2009, 2010... 11, 12, 13, 14, 5 anos, né? Comissão cobra e promotor diz que não tem prazo. Entendeu como? Então, aqui eu trouxe, caros telespectadores, essas... Até para fazer uma justiça, essas matérias aqui são do jornalista Esdras Pereira, de uma revista que não circula mais, que é a revista Somos. Então, o jornalista Esdras Pereira é a fonte de todo esse material aqui que o deputado está apresentando. Eu trouxe aqui, caros telespectadores, Cláudio, apenas algumas capas, tá? E algumas amostras de reportagem. Mas existiram outros órgãos da imprensa, as redes sociais, que também fizeram cobertura desse caso. Então, essas notícias chegaram para nós. Aí você pensa bem, ninguém pode tolerar isso. Eu vejo, sabe o que, Cláudio? Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Mas eu fico a pensar, você que tem filhos, você que tem netos, você que é papai, que é mamãe, que é vovô, que é vovó, você fica tranquilo numa cidade onde notícias como essa vêm nos dando informações de relatos de fatos pavorosos, como estão ali nessas reportagens, pedofilia, extorsão, assassinato, né, drogas, tudo isso relativo a um caso envolvendo crianças, né, entes que precisam da nossa proteção e de proteção das leis. Nós podemos achar normal que isso tudo venha a nós como informações e se arrasta por mais de 5 anos e ninguém era denunciado. Por isso, a minha cobrança enquanto deputado, não fiz nenhum favor a ninguém, apenas cumpri o meu dever, apenas cumpri a minha missão de deputado, porque nós não podemos pensar na formação de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade onde nós possamos viver como irmãos uns dos outros, possamos conviver, né, como pessoas civilizadas, onde se acha normal explorar crianças, existir rede de pedofilia e nada acontecer. Então nunca cobramos e nunca queremos vingança. O que nós queremos é justiça. E somos aqui solidários a todas as famílias das vítimas, né, que sofrem e sofreram muito, bem como a família dos envolvidos, que eu tenho certeza que também essas famílias estão sofrendo muito. Então, eu não respondendo a você, o que eu tinha conhecimento era acerca das reportagens que chegaram. Por que isso? Porque o caso tramitava e tramita em forma de segredo de justiça. O único nome
que veio a público através das reportagens era o tal Alex. Né? O Lenilson, né? De codinome Alex. A gente ouvia, evidentemente, na cidade, né? vários boatos. Existe fulano que está envolvido, ciclano está envolvido. Eu nunca dei crédito a isso. Por que eu nunca dei crédito a isso? Nunca dei crédito porque o que nós temos que nos guiar, quem quer realmente tratar esse caso com seriedade, né? Ele tem que respeitar, inclusive, todo o curso das investigações, né? Respeitar as técnicas que foram aplicadas para a investigação e cobrar apenas que as coisas sejam conclusas, né? Acho que foi muito demorado. De 2009 até agora, correu muito tempo. Esse caso era um caso que já era para estar concluso há muito tempo, mas nós sempre demos a nossa contribuição no sentido de tratar com seriedade, o que não fazemos nenhum favor a ninguém, é nossa obrigação. Perfeito. Nós estamos aqui com o deputado estadual Roberto Henriques. Vamos ao intervalo e já voltamos.